E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Como desenhar linhas de tendência. Primeira coisa, nós vamos afastar o gráfico para enxergar melhor. Uma linha de tendência de alta, ou LTA, é uma linha que liga fundos ascendentes, ou seja, fundos cada vez mais altos. E uma LTB, ou linha de tendência de baixa, é uma linha que liga topos descendentes, topos cada vez mais baixos. Para eu desenhar uma linha de tendência de alta, eu preciso de pelo menos 2 fundos ascendentes. E para desenhar uma linha de tendência de baixa, eu preciso de pelo menos 2 topos descendentes. Se eu preciso só de 2 topos ou fundos, isso quer dizer que eu posso desenhar linhas de tendência em vários lugares. Por exemplo, se a gente aproximar aqui, eu poderia traçar uma LTB aqui, porque eu tenho 1, 2. Poderia traçar outra LTB aqui, porque eu tenho um topo aqui, outro topo mais baixo. Eu poderia traçar uma LTA aqui, porque eu tenho um aqui e outro aqui. Eu poderia traçar outra LTA aqui e aqui, porque eu tenho um fundo pequenininho aqui e outro fundo mais alto aqui. Ou seja, nós podemos traçar várias linhas de tendência num gráfico, mas nós precisamos identificar e saber reconhecer quais são as mais importantes. Então, se embora eu precise só de 2 toques na linha de tendência para ela ser formada, quanto mais toques eu tiver, mais importante ela vai ser. Então, aqui nessa LTA eu tenho um toque aqui, tem outro aqui, e tenho aproximações da linha de tendência aqui, em que o preço chega perto, mas não toca, aqui e aqui. E uma coisa que é importante vocês saberem, as aproximações do preço à linha de tendência são tão importantes quanto os toques nela. Na LTB aqui, eu tenho um toque aqui, 2, 3 e uma aproximação. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa LTA é mais importante do que essa LTB. Além disso, outra característica que demonstra a importância da linha de tendência é o tempo que se passa desde a formação dela. Qual que é mais antiga? Entre essas duas, a LTA é bem mais antiga, mais do que o dobro de tempo se passou e ela continua sendo respeitada. Como a LTB é mais jovem, ela só se formou aqui, ela é menos importante. Como assim menos importante? Quer dizer que aqui o preço está ficando sem saída, considerando só a importância das duas linhas de tendência. Como a LTB é menos importante, é mais fraca, a chance é maior de que, avaliando apenas isso, o preço rompa para cima, que seja mais difícil ele quebrar a LTA e acabe rompendo a LTB. Outra dúvida comum é, para traçar uma linha de tendência, eu devo considerar o corpo do candle ou a sombra do candle? Lembrando que se um candle é uma vela, esse aqui é o corpo da vela e esse aqui em cima é o pavio ou sombra da vela. E esse aqui embaixo a sombra superior e a sombra inferior. Então eu considero o corpo ou a sombra da vela. Aí depende da situação. Às vezes vai fazer mais sentido eu ligar os corpos e às vezes vai fazer mais sentido eu ligar as sombras dos candles. Mas mais importante do que isso, o que eu quero que vocês entendam é que essa linha de tendência de alta ou de baixa, ela deve ser encarada como uma zona, uma região de suporte ou de resistência. Por isso que as aproximações também são tão importantes quanto os toques. Como assim? Porque aqui, por exemplo,
se eu traçasse obedecendo só a sombra dos candles, a linha ficaria assim. Se eu traçasse unindo os corpos dos candles, desses aqui embaixo com esse aqui, ou se eu quisesse ligar assim, ficaria mais ou menos assim. Aí tocaria aqui, aqui ficaria enroscado, tocaria aqui. Então, essa zona aqui, essa região, é uma região de resistência, aliás, de suporte. Por exemplo, imagina que enquanto o gráfico estava evoluindo, a gente traçou essa LTA aqui, ligando esse primeiro e esse segundo fundo. Depois o preço rompeu. Eu poderia então traçar, poderia e deveria traçar uma segunda LTA considerando esse fundo aqui. E aí olha só como fica uma zona aqui em que o preço provavelmente vai reverter a movimentação. Ou seja, a gente sempre precisa reavaliar e redesenhar as linhas de tendência conforme o preço vai desenvolvendo, conforme o gráfico vai andando para frente. E aí a gente vai ajustando quais que são mais importantes. Por exemplo, aqui enquanto o preço estava evoluindo aqui, eu ainda não teria visto o resto, mas depois que o gráfico desenvolveu, eu tenho que traçar uma nova linha de tendência de baixa, porque essa com certeza é mais importante. Ela considera um volume maior de negociação, um volume maior de candles. E aí, como é que eu vou operar uma linha de tendência? Bom, existem várias estratégias utilizando linhas de tendência, mas basicamente nós podemos operar a favor da linha de tendência ou operar no rompimento. Operar a favor da linha de tendência, basicamente eu posso, depois de ter traçado uma linha de tendência, eu posso esperar. Se for uma LTA, toda vez que o preço aproximar ou tocar nela, eu vou entrar comprado. Já uma linha de tendência de baixa, toda vez que o preço se aproximar ou tocar nela, eu vou entrar vendido, apostando na queda a favor dessa tendência menor de baixa. Essa tendência menor aqui seria uma correção desse movimento de impulsão, desse movimento maior de alta, impulsão, correção, e talvez aqui surja uma nova impulsão rompendo a LTB. Ou seja, então eu posso operar também no rompimento. Se o candle fechar fora da linha de tendência, eu posso entrar no rompimento apostando na alta, ou se ele fechar abaixo da LTA, eu posso entrar vendido apostando na queda. Qual das duas está certa? Olhando esse gráfico aqui, entre essas duas linhas de tendência, essa LTA é mais forte e aqui a gente está vendo fundos ascendentes, então talvez rompa aqui mesmo. Mas se a gente afastar ainda mais o gráfico, o que a gente enxerga? Uma tendência maior de baixa, vindo aqui, corrigindo até aqui, caindo aqui, corrigiu, caiu, corrigiu e talvez aqui continue caindo, rompendo essa LTA que a gente desenhou aqui. Entendido? Então, para terminar, eu só quero reforçar a importância de afastar o gráfico para enxergar melhor as linhas de tendência. Lembrar que quanto mais toques na linha, melhor, mais importante ela é. E que as linhas devem ser encaradas como zonas de suporte e resistência. Por isso que as aproximações do preço à linha são tão importantes quanto os toques de fato.
Obrigado pela atenção e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos.